Olá pessoal, eu sou o professor Laudson, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre os tipos de operações, em especial operações realizadas na Bolsa de Valores do Brasil, a B3. São 4, Day Trade, Swing Trade, Position Trade e Buy and Hold. Vamos lá, vamos detalhar cada uma aqui. Primeiro, nós temos o Day Trade. O Day Trade tem uma ligação muito forte, inclusive em algumas entrevistas, vídeos, reportagens que diz que é perigoso, muitas pessoas perdem dinheiro com day trade e etc. Na verdade, a gente tem que saber separar um detalhe. O uso do seu dinheiro, ou seja, negociações com o teu dinheiro, dinheiro do investidor, e negociações com o dinheiro do investidor, mais dinheiro da corretora. Essa sim, essa segunda opção aqui, que é com o teu dinheiro mais o dinheiro da corretora, é onde entra o perigo, que você está tomando dinheiro emprestado da corretora, que a gente chama esse recurso de alavancagem, que aí a gente deixa para os próximos vídeos, tá bom? Mas o day trade em si, ele significa o seguinte, é uma operação de compra e venda no mesmo dia de determinado ativo. Você compra uma ação e vende nesse mesmo dia, chama-se day trade. Você comprou e vendeu no mesmo dia, ou você vende e compra no mesmo dia, certo? Então, se você comprar algo e vender aquele algo, aquele ativo, no mesmo pregão, certo? Significa que é um day trade. O que muda? Na verdade, tem algumas regras, em especial relacionadas aos impostos, que a gente vai deixar para abordar no vídeo de impostos, tá certo? Mas comprou e vendeu no mesmo dia, ou vendeu e comprou no mesmo dia, chama-se day trade. Por que eu estou falando vendeu e comprou? Como é que você vende algo e depois compra? Porque tem algumas operações, em especial usando essa operação day trade com algum ativo ou outro, por exemplo, mini índice, mini dólar, certo? Que sim, você pode fazer esse ato de vender e comprar com ações também, tá certo? Mas eu estou aqui no modo mais simples. O teu dinheiro, você mandou para a corretora e você quer comprar uma ação e de repente ela valorizou no mesmo dia e você decidiu vender. Isso é uma operação day trading, seja uma ação, seja um FIIs, tá certo? Se você comprar hoje e vender a partir do dia seguinte, tá certo? Onde pode demorar alguns dias, semanas e etc. Isso chama-se swing trade, ou seja, você comprou e está esperando, amanhã realizou um lucro. Swing trade, eu não comprei e vendi no mesmo dia. Eu comprei e vendi a partir do dia seguinte, tá certo? Isso é uma operação de swing trade. Mais uma vez, uma pequena diferença aí entre a questão dos impostos, tá certo? E dependendo do tipo de ativo, se você for trabalhar com seu dinheiro ou alavancado e etc, tem que ter uma atenção redobrada nisso daí, tá bom? Mas basicamente é day trade, compra e vende no mesmo dia, swing trade, compra e vende a partir do dia seguinte, tá certo? A partir do segundo dia em diante. E temos outras duas questões ali que eu coloquei entre aspas, position trade e buy and hold. Chamamos em alguns artigos, alguns vídeos e etc, se vocês forem estudar, vocês vão ver que chamam isso também de operações, que na verdade ambas eu considero particularmente swing trade. A diferença ali é o objetivo. O day trade eu já entro com o objetivo de comprar e vender no mesmo dia. Mas eu posso, dependendo do tipo de ativo, decidir por vender a partir do dia seguinte. Automaticamente ele se torna um swing trade, certo? Mas isso daí, logicamente, vai de acordo com cada perfil de investidor, de acordo com quem treina na operação, joga aquela consciência, com aquele objetivo. Que sim, eu posso mudar. É um pouco mais raro, mas eu posso mudar o que eu quero fazer com aquele ativo. No caso de position trade e buy and hold, certo? Que seria ali, position trade seria a posição de negociação e o buy and hold seria o compra e segura, por exemplo, né, a tradução literal. Ele está dizendo o seguinte, o position trade você compra e segura por semanas, meses, até que se realize um lucro. Ou seja, você está disposto a se desfazer do ativo, a vendê-lo. Assim que ele estiver dando algum lucro para você, comprou por X, está valendo X mais 1. Quando? Algum dia aí para frente, tá certo? Aí você vai e vende. Então você fica posicionado na negociação até que se realize um lucro. Por isso que se chama de position trade, tá certo? Já o buy and hold, ele entra com o objetivo de sociedade. Você vai comprar um ativo
seja um FII, seja uma ação, você entra com um sentimento, você entra com um pensamento de sócio da empresa. Você estudou a empresa detalhadamente, você estudou a fundo aquela empresa e você vai comprar e segurar por anos. Você quer de fato se manter com aquilo ali. Eu comprei, sou sócio e vou ficar com aquele ativo. E vou só acumular mais patrimônio relacionado àquela empresa, tá certo? Então isso daí seria o buy and hold, ou seja, compra e segura. Você, em tese, não está disposto a se desfazer do ativo, a vender. Tá certo? Isso significa dizer o quê? Que caso você venha a vender, não tem problema. Só que o seu objetivo inicial foi comprar e ficar com o ativo, tá certo? Então, em outras palavras, entendam comigo. Day trade, compra e venda no mesmo dia, ou vende e compra no mesmo dia. Qualquer tipo de ativo. Swing trade, a exemplo ação, FIIs, compra e vende a partir do dia seguinte, tá certo? Position trade. Eu compro, estou disposto a realizar algum lucro ali em cima, ou seja, quando estiver dando lucro, estou disposto a vender, porém, eu posso segurar por bastante tempo, tá certo? Semanas, meses e etc. Buy and hold, eu compro e não quero realizar o lucro sobre a valorização do ativo. Eu quero me tornar sócio da empresa, onde eu vou receber, exemplo de ações, dividendos, juros sobre capital, exemplo de FIIs, rendimento mensal, e eu não vou vender. Por mais que se valorize, eu quero me manter aqui posicionado, tá certo? Comprei e sou sócio. Mas ambos ali no final, ou seja, position trade e o buy and hold, se você chegar a vender em algum momento, position trade, você já entra com o seu objetivo, de algum momento pode demorar, mas você vende. O buy and hold, você entra com o objetivo de não vender, mas em qualquer um dos dois casos, se você decide vender, automaticamente eles são categoria de swing trade. Por quê? Você comprou em algum momento, demorou muito ou demorou bastante para poder realizar uma venda. Tá certo? Então eu vou dizer para vocês, só existe day trade e swing trade. Ponto. Day trade, compra e venda no mesmo dia, ou vende e compra no mesmo dia. Swing trade, compra e vende a partir do dia seguinte. Acabou-se. Só existe esses dois tipos de operações na minha concepção. Quando se fala de position trade, buy and hold, na verdade isso tem mais a ver com o teu objetivo. Eu comprei e não vendi no mesmo dia. Vou ficar bastante, até me dar um lucro bom. Position trade, está posicionado até atingir o teu objetivo, tá certo? Mas em termos de impostos e em termos de categoria de operação que vai mudar, você está fazendo um swing trade. Ou você compra e vende no mesmo dia, ou você vende a partir do dia seguinte. Day trade, swing trade. Ponto. Essas outras duas coisas aqui é o objetivo com que você entra no ativo, tá certo? No vídeo de impostos a gente vai ver qual a diferença de você comprar e vender no mesmo dia uma ação, um FIIs, se tem isenção, se não tem, como paga e como gera, tá bom? Mas para finalizar, não esqueçam, nas corretoras, algumas abordam algumas opções, algumas abas, alguns botões separados para day trade e swing trade. Você não vai encontrar normalmente um botão chamado position trade ou buy and hold. Você não encontra isso. Você encontra normalmente essa separação, day trade e swing trade. E lá você escolhe o ativo que você quer negociar, seja comprar ou vender, tá certo? Sobre os impostos, não se preocupem. Só paga imposto se você tiver lucro. Se você empatar ou tiver prejuízo, você não paga imposto, tá certo? Lá no vídeo sobre impostos a gente vai mostrar quais são os impostos que você deve pagar, o que deve ser declarado na declaração de imposto de renda e se for para pagar, onde você deve gerar essa DARF, onde você deve pagar e por onde você paga, tá bom? Espero que tenha ficado claro, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente foi de maneira objetiva em cada categoria de negociação, mas basicamente são essas duas, day trade, swing trade, e essas outras duas aqui, na verdade, é o objetivo que muda, se vai segurar ou se não vai, bastante tempo ou não com aquele ativo, tá bom? Comprou e vendeu no mesmo dia, day trade. Comprou e vendeu a partir do dia seguinte, swing trade. Comprou e nunca vendeu, a operação é de compra, não tem outro nome não, você comprou e está segurando, tá bom? Compartilhem, comentem, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!